Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para falar de esporte. Nós vamos receber nos nossos estúdios um atleta premiadíssimo. Ele acumula então já mais de 200 medalhas e 50 troféus. Quem é ele? Um gasparense jovem de 23 anos que está comigo agora, Vinícius Tais. Seja muito bem-vindo aos nossos estúdios da TV Gaspar. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pela recepção. Vamos contar um pouquinho então da história do Vinícius aí para a cidade. Já estou 13 anos no esporte, começando a ganhar um pouquinho de reconhecimento agora. Agradeço primeiro por chamarem, né, por ter esse reconhecimento comigo, e vamos tentar esclarecer as dúvidas aí para o pessoal. Vinícius, 13 anos de esporte. Como é que tudo começou? Onde foi? Com quantos anos? Bom, eu comecei aqui na cidade mesmo, em 2008, tinha 10 para 11 anos, né, influenciado pelo meu pai, que já participava de algumas corridas de rua, aqui do estado, da região do Vale do Itajaí. E aí, um certo dia lá, ele me chamou, que teria uma corrida de adultos, e aí junto com essa corrida de adultos teria o que eles chamam de maratoninha, né, que era uma prova das crianças. E aí era uma prova de 400 metros, eu fui lá sem saber muito o que fazer, e acabei ganhando a prova. Aí quando eu venci essa prova, a medalha ela foi entregue por um maratonista bem famoso aqui do Brasil, é o Vanderlei Cordeiro de Lima, até. Ele ficou famoso por naquela Olimpíada ser segurado pelo padre irlandês. Então foi bem legal porque tive uma motivação, né? Tava recebendo minha primeira medalha das mãos de um cara tão importante. E aí depois dali eu não parei mais, segui correndo. Vinícius, e tu começaste na infância, né? Com 10 anos de idade, realmente começou de brincadeira. Né? A partir de quando veio aí o reconhecimento, a vontade de ingressar na carreira de atleta? Foi bem feito esse início para que eu não enjoasse depois, porque isso acontece muito no esporte, essa especialização precoce, né? De cobrar muito de uma criança que ela tenha a responsabilidade de um adulto. Então eu fiquei bem livre aí durante 3 anos, dos 10 para 11 até 13 para 14, só corria uma vez ou outra, mas não treinava, continuava de brincadeira com os amigos, enfim, curtindo um pouquinho da infância. E aí em 2011, né, com 13 anos, um colega aí dos meus pais acabou dizendo que eu tinha um certo potencial e que eu deveria chamar o técnico Valdivino Alves. Aí acabei conhecendo ele e daí de lá para cá eu comecei a treinar todos os dias, em 2011. Ainda cedo, né? Tinha 13 anos, mas foi bem feitinho isso aí no começo por parte do Valdivino, para que eu não enjoasse, né? Que acontece demais isso. E cada vez mais foi tomando gosto pela coisa, tu fazia provas mais de resistência, né? Tu me disseste. Isso, eu fui pegando um pouquinho mais de gosto depois, no começo ainda um pouco não tanto afim, porque eu gostava muito de jogar bola, e aí ele não dizia que não dava para casar as duas coisas, aí foram cortando um pouquinho do meu futebol e eu fui ficando um pouco chateado aí em algum momento, né? E aí sim, eu fazia provas mais longas porque era o que tinha de prova de rua, na verdade, né? Quando eu passei dos 13 anos ali, eu não podia mais fazer essa prova das crianças, né? Que era só até 12, 13 anos, eu acho. E aí tinha que fazer, ou fazia a prova dos adultos ou não corria. Então eu me especializei aí nas distâncias de 5 e 10 quilômetros. Depois é que eu acabei vindo pro 800 e 1500, né? Quais foram as tuas primeiras grandes premiações? Olha, nessas provas de rua, eu não tinha nada muito importante, porque em corrida de rua, assim, aqui do estado de Santa Catarina, nenhuma delas tem um grande reconhecimento, né? E como eu ainda não tinha um nível atlético tão alto, eu acabava brigando só pela minha categoria, que era de 15 a 19 anos. Então, assim, o que eu posso dizer de grandes títulos era que com 12 anos eu estava disputando ali com os rapazes de 15 a 19, às vezes vencia até alguns adultos aí, mas não era nada tão expressivo ainda, né? Teve um certo momento da tua carreira aí que tu precisou dar uma mudada no norte, digamos assim, né? Uma mudada de rumo em função de um problema de saúde. Conta aí pra gente como é que foi isso. Isso, então, bem que o meu treinador tinha avisado que o futebol não era bom para quem corria. Eu continuei jogando futsal semanalmente, e aí em 2014, até foi mais ou menos na metade do ano, eu estava jogando no final de semana, eu era atleta de 5 e 10 quilômetros e eu quebrei meu braço jogando futsal em uma patota. E aí acabei tendo que ficar 44 dias engessado. E aí como eu quebrei foi o cotovelo, o gesso veio até aqui em cima no ombro na época e não tinha como fazer o movimento de braço, então não tinha mesmo como treinar. Aí como eu fiquei muito tempo parado e eu tinha uma competição muito em breve, assim, eu tirei o gesso no dia que eu viajava para competir e no dia seguinte já era a prova.
Aí o meu treinador falou, você perdeu muita resistência porque ficou 44 dias parado. Então entra em uma prova mais curta, faz 800, 1.500. Daí eu fui lá, sem muito treino, sem saber como correr essas provas curtas, que eu não tinha velocidade nenhuma. E acabou dando certo, até peguei algumas medalhas lá na competição. E aí eu vi que se sem treinar eu estava fazendo os mesmos resultados nas provas curtas que eu fazia treinando para as longas, imagina se eu treinasse para as curtas. Aí eu decidi mudar. Foi aí que deu uma mudada drástica, assim, abandonei 2019, as provas longas. mais ou menos isso? Ou Não, não? Isso, Qual foi isso, o ano? Isso 2014. 2014. E depois disso tu começou a treinar com mais afinco, assim, nesse tipo de modalidade, né? Sim, isso. Aí mudei de prova completamente e basicamente não fiz mais as provas de 5 e 10. Parece que em 2019 aí foi teu melhor ano? Foi. Foi o último ano, na verdade, dos anos normais, digamos assim, né? Então, talvez 2020 pudesse ter sido melhor, mas faltou bastante prova. Então, em 2019, eu me consagrei campeão do JASC aqui em Santa Catarina. É uma competição bem tradicional, né? Eu acredito que todo mundo já tenha ouvido falar, até porque não é uma competição só do atletismo, tem aí 50 e poucas modalidades, então é algo bem tradicional para nós aqui, né? Santa Catarina respira esporte. E aí eu tinha já almejado desde 2014 vencer essa prova e vinha sempre batendo na trave. Sempre eu cometia algum erro, ou às vezes os adversários estavam mesmo melhor, mas era algo que eu tinha colocado na cabeça que queria ganhar. E em 2019 eu pude vencer na prova dos 800 metros e eu venci o revezamento junto com a equipe de Blumenau também. Era 4 por 400 metros. Então foi o meu melhor ano porque esse foi um título bem marcante. E agora, recentemente, tu participaste de uma prova bem ferrenha, digamos, né? Bastante competitivo esse prêmio, né? O Troféu Brasil. Como é que foi? Essa é a prova mais importante da América Latina, né? E a gente dá bastante valor a ela porque muito do que o atleta ganha como salário ou como patrocínio vem dessa prova, porque a visibilidade dela é muito alta e o nível competitivo, consequentemente, se torna bem alto também. E eu fiquei feliz com a posição, fui 8º colocado em uma das distâncias, 13º da outra. E eu competi ali contra atletas de nível sul-americano, pan-americano, até atletas com índice para as Olimpíadas de Tóquio. Então era um nível totalmente diferente do que eu tenho atualmente, né? Os atletas mais fortes. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Ele me contou que acorda às 5 horas da manhã e às vezes não tem hora pra voltar pra casa. 21 horas, né? 22. Me conta aí como é que é essa rotina. É bastante corrida. E como é que tu ali, assim, ó, o teu lado profissional com o pessoal, como é que é isso? Conta pra mim. É bem cheia e bem bagunçada. Porque eu não tenho... Cada dia da semana é um pouco diferente. Como eu sou profissional de educação física e atendo os clientes, às vezes, em domicílio, eu dependo muito do horário que os alunos me contratam, né? Então, tem dias que eu começo realmente a trabalhar às 5 horas da manhã, aí eu levanto às 4h30, porque são alunos que começam a trabalhar às 7 horas da manhã e não querem treinar à noite. Então, o horário que tem é aquele ali. Então, começo ali 5 horas da manhã, dou uma aula até às 6, aí me desloco para o próximo aluno, 6h30 até às 7h30, pro próximo, aí até 9h30 eu vou dando aula, e aí depois sobra ali 2 horinhas no período da manhã para treinar. Eu treino aí mais ou menos das 10 ao meio-dia. E à tarde é mais ou menos nessa mesma batida aí, até de noite. E disciplina é a principal característica, né? Sim. Desse tipo de modalidade aí. Sim, tem que ser bastante disciplinado, é uma coisa que eu nunca tive problema. Porque assim, eu sou muito competitivo, né? Eu não gosto de fazer as coisas pela metade. Se a gente for parar para pensar, 13 anos investidos até agora, se eu ficar pelo meio do caminho, eu vou ficar muito frustrado, porque eu investi muito dinheiro, muito tempo, deixei de ter uma vida normal de infância, de adolescência, a própria vida adulta, né? Às vezes, tipo, a gente quer ir para uma festa, quer beber, enfim, curtir a vida normalmente, e não pode. Então, já que eu tô abdicando de tudo isso, pelo menos tem que dar certo lá na frente, pelo menos tem que ter valido a pena. Por isso que eu tenho muita disciplina para não ficar pelo meio do caminho e ter jogado aí uma vida fora, né? Então, me dedico 100%. Certo. Vinícius, e daqui para frente, né? Quais são as tuas perspectivas, quais são os teus objetivos nas próximas competições? Bom, para esse ano ainda eu tenho como objetivo baixar bastante as minhas marcas. Eu quero quebrar o recorde absoluto aqui de Santa Catarina, que já dura aí há 25 anos, mais ou menos, 26, se eu não me engano. E então é uma das metas que eu tenho, me tornar o principal atleta catarinense da história. E eu também quero começar a figurar melhor no cenário nacional, né? Até então eu não sou tão conhecido, digamos assim. Eu chego lá, mas como se vencer é uma surpresa, né? Então eu quero parar de ser essa surpresa. Eu quero realmente estar sempre ali nas cabeças
E tenho o sonho de representar a seleção, que ainda não consegui pegar. E a longo prazo, pensando, 2024, eu quero sim estar em Paris, né, nas Olimpíadas. É um objetivo bem distante, mas ele é possível. Eu troquei de técnico ano passado e com essa troca a gente já começou a colher um pouquinho dos frutos, então tem tudo para dar uma alavancada bem grande agora nos próximos anos. Vinícius, e você, assim, como professor, como instrutor, digamos, né? Quais são as orientações que tu passa para os teus alunos? O que tu tens de experiência para passar para eles, assim, em relação à motivação? Em relação à motivação, é uma coisa que a gente fala bastante, principalmente no período que a gente está vivendo agora, né? Período de pandemia. A galera, os meus alunos, na sua maioria, são atletas recreacionais, né? Então, eles não levam aquilo como trabalho, levam como um estilo de vida, como algo para se divertir. E 99% desses corredores de rua, eles dependiam das corridas de rua que tinha, porque você estava junto com outras pessoas, tinha uma medalhinha lá no final, aquele evento todo social que era o que tinha por trás. E no momento isso não está acontecendo, então a motivação está baixando bastante, né? Então eu sempre tento passar instruções para que a galera tente se manter na linha, para que logo as coisas vão voltar ao normal. Então, mesmo que demore, né, você tem que se manter em forma, porque senão as provas voltam e aí você não vai estar bem preparado, vai ser pego de surpresa. E o psicológico, ele influencia muito nisso, né? Com toda certeza, né? Aí eu tento até fazer alguns eventos diferentes, já que não tem prova de rua, a gente tenta fazer alguns desafios internos entre o grupo, fazer com que eles melhorem as marcas pessoais deles, né? Tipo, desafio você contra você mesmo em tantos dias. Isso são ferramentas que a gente aprende aí nos cursos, na faculdade, para tentar manter a galera em forma. Porque senão, realmente, se você não tiver uma meta, aí você chuta o balde. Porque se não tem o porquê treinar, para que eu vou sofrer tanto, né? Então, sempre tem que criar algum objetivo aí para eles. Vinícius, e para finalizar, então, qual foi o momento que mais te marcou, assim, nessa vida como atleta? Ixi, teve vários aí. O momento que mais me marcou... Olha, eu diria que positivamente foi esse título dos Jogos Abertos em 2019, que deu uma motivação muito grande, até quando a gente começou o ano de 2020 aí, que deu esse estado de pandemia, deu uma brecada em tudo, mas é uma coisa que eu ainda tenho comigo, porque das competições que tiveram aqui em Santa Catarina, eu sou ainda o último campeão catarinense. Então é o título mais importante, consequentemente é o momento que mais marcou a carreira até então. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação, tá? Vinícius, te desejo aí muita sorte nessa caminhada e cada vez mais afinco aí e determinação para que tu consiga alcançar os teus objetivos. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez pela participação aqui, por terem reconhecido e espero que daqui para frente se torne cada vez mais frequente. É isso aí. Muito obrigada. Então, conversamos com o Vinícius Tais, o jovem gasparense de 23 anos, que é atleta e se mantém aí no ranking, né? Top 3 do ranking catarinense. Tchau, tchau e até a próxima.